No domingo passado, nós, ao olharmos para Gênesis capítulo de número 21, nós vimos ali, a partir da temática Finalmente Aprendendo a Lição, vimos que Deus, por meio de 3 histórias, Ele trata tanto da vida de Abraão como de Sara, especialmente com a vida de Abraão, quando, enfim, Sara ela engravida e ela dá à luz, ele pode circuncidar o próprio filho. Também nós vimos por meio da história de Agar, que o filho de Agar, Ismael, ri de Isaac, então Sara pede que eles sejam retirados da presença deles. Vimos ali a provisão de Deus, vimos como Deus cumpre ali aquilo que foi prometido em Gênesis 16, e vimos também a história, a reconciliação, enfim, o tratado de paz, a aliança que ocorre ali entre Abraão e Abimeleque. A partir dessas 3 histórias, nós fomos ensinados que nós devemos descansar na soberania de Deus, independente das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos, de fato, confiar. O sentido de descanso é isso, Por exemplo, se você viaja com alguém que é imprudente na direção, ou se você tem medo de voar, você fica perturbado e isso lhe tira o sono, Quando você está com alguém que você confia, você dorme tranquilamente. Esse é o sentido da palavra descanso, e nós fomos desafiados nesse sentido. Em segundo lugar, nós fomos chamados a assumir as nossas responsabilidades, assumir a responsabilidade pelos nossos atos e saber que os nossos pecados eles têm consequência e que relacionamentos precisam ser tratados, situações precisam ser resolvidas para que estejamos em paz com todos os homens. Por fim, nós fomos chamados não apenas a descansar, como eu disse, também a confiar no tempo de Deus, não apenas no Senhor, mas no seu tempo, sabendo que no tempo determinado, no tempo exato, Ele fará todas as coisas conforme a sua vontade. Hoje, irmãos, nós meditaremos no texto de Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 1 ao verso de número 19. O tema da pregação é Abraão, o pai da fé. Eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor no texto de Gênesis 22, aqueles que forem abrindo, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1 ao versículo de número 19. Diz assim a sua palavra: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças,
porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia no mar na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Deus Santo, Pai maravilhoso, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, nos colocamos, Pai, diante do texto bíblico, da Tua palavra. Certos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, irá mais uma vez nos ensinar essa noite. Certos, Pai, que o Santo Espírito, o mesmo que inspirou para que Moisés escrevesse o texto que nós temos diante de nós, esse mesmo Santo Espírito, ele iluminará as nossas mentes, para que entendamos a Tua palavra e somente a Tua palavra, Pai. Que possamos dela, Senhor, tirar lições, que possamos, por meio dela, sermos capacitados para viver conforme a Tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Irmãos, no texto de hoje nós vemos a consolidação da fé de Abraão. Nós vemos, enfim, aquele personagem que o povo da aliança conhecia, aquele personagem que nos é apresentado no Novo Testamento, conhecido aquele como o pai da fé ou o pai daqueles que creem, como Paulo em Romanos capítulo 4, verso 1 nos apresenta. É fundamental, irmãos, nós pararmos para pensar que as histórias que nós ouvimos desde o capítulo 12, quando Abraão ele surge como um personagem, até essa noite, esse personagem ele está em um processo de santificação que continuará, mesmo com o episódio dessa noite, mas um processo também de maturação da fé. Ele é um homem que a sua fé precisava ser trabalhada. Espero que os irmãos também, durante esses últimos sermões a respeito da vida de Abraão e principalmente sobre a sua fé vacilante, também possam, por meio da ação do Senhor, terem a sua fé amadurecida. Só espero que isso não aconteça quando os irmãos tiverem 100 anos de idade, como aconteceu com Abraão. Permitam-me, irmão, fazer duas perguntas para vocês, para que vocês entendam claramente do que eu estou falando. Entendam claramente que Abraão ainda estava em processo nos últimos capítulos que nós meditamos. A primeira dela é: Abraão ele teve fé para deixar a sua terra, ele teve fé para deixar a sua parentela como o Senhor havia ordenado, sabendo que o Senhor o guardaria o tempo todo, sim ou não? A nossa resposta rapidamente é sim. A história nos conta que ele deixou a sua parentela, a história nos conta que ele deixou a sua terra, a história nos conta, pelo menos nós olhamos no Novo Testamento também, entendendo que Abraão, ele confiou plenamente no Senhor. Bem, é mais ou menos isso que aconteceu, como nós vimos nos últimos domingos. Não foi exatamente isso que ele fez, por exemplo, de acordo com o que nós vimos no capítulo de número 21, verso 13... Capítulo 20, verso 13, nós vimos que existiu um acordo entre Abraão e Sara para que a sua vida fosse preservada. Ele diz que desde que ele andava errante na terra, temendo a sua segurança, eles haviam combinado entre eles que ambos se apresentassem como irmãos um do outro. Mais do que isso, ele não confiou que Deus verdadeiramente o livraria de qualquer ameaça, de qualquer perigo à sua vida, mesmo quando o Senhor lhe deu vitória sobre aqueles 4 reis que se levantaram contra os reis de Sodoma e Gomorra e a sua aliança, contra aqueles 4 reis que haviam sequestrado Ló e haviam tomado os seus recursos, como nós vimos no capítulo 14,
do verso 14 ao verso 17, nós vimos que Deus não confiou plenamente, que Abraão não confiou plenamente no Senhor. Talvez alguns achem que no capítulo 12, quando a primeira vez ele mente a respeito de quem era Sara, talvez ele não tivesse ainda um motivo ou uma forma de ter aprendido qualquer lição, ele achasse que não estava mentindo totalmente. Não, ele é repreendido no texto, no capítulo 12. Mais do que isso, o relato contra os reis da terra que ele combate é no capítulo 14. E no capítulo 14, se os irmãos lembrarem bem, ele terá o encontro com Melquisedeque, e ao encontrar-se com Melquisedeque deixará muito claro que foi Deus que havia lhe dado a vitória. Por isso, pela primeira vez nas Escrituras, nós vemos o registro de alguém que oferece o seu dízimo ao Senhor, como gratidão, sabendo que é Deus quem dá todas as coisas, e a Ele tudo devolvemos. Não justifica que no capítulo 20, Abraão ele recorra à velha prática pecaminosa e ele faça a mesma coisa. Nós veremos que não apenas isso, mas ele não deixa de fato a sua parentela. No capítulo 12, verso 5, Deus é muito claro: pega a tua esposa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que nós veremos é que ele não faz isso, ele leva o seu sobrinho com ele, e esse sobrinho demandará a sua atenção em algumas situações. Quando, por exemplo, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, nós veremos que logo após o Egito, ele precisa se apartar do seu primo, do seu sobrinho, para que Deus volte novamente a falar com ele. O verso 14 é muito claro, ele diz que depois que Ló e Abraão haviam se apartado, Deus veio então e falou com Ló. Isso vai tomar sua atenção logo depois, no capítulo 14, quando ele precisa libertar o sobrinho. No capítulo, como nós vimos, no capítulo de número 18, quando ele volta, a história volta a sua atenção para Sodoma e Gomorra, logo após os anjos aparecerem, nós veremos ainda no capítulo 18, que ele fica muito preocupado, porque ele sabe que o seu sobrinho mora naquela cidade. Então, queridos, sim, ele deixou a sua terra, mas com um pé atrás. Sim, ele deixou a sua parentela, mas levou o seu sobrinho. Sim, ele nos mostra em alguns momentos que confia no Senhor, mas em vários outros ele mostra claramente que teme aos homens e não confia naquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. A segunda pergunta que eu faço para mostrar claramente que ele tinha uma fé vacilante, que ele estava num processo de amadurecimento da fé, é a seguinte pergunta: ele teve fé para esperar pelo filho da promessa? Eu não vou dizer não para não chatear os irmãos, que Abraão é um personagem muito querido para todos nós, né? Mais ou menos, não foi isso que ele fez, né? No capítulo de número 15, ele institui o Damasceno Eliezer como seu sucessor, como seu herdeiro. O texto deixa muito claro isso, do verso de número 2 ao verso de número 4, quando ele chega e ele diz ao Senhor que espero que ele viva por muito tempo, porque eu não tenho nenhum herdeiro gerado na minha casa. E Deus deixa muito claro que esse herdeiro, ele seria ainda gerado. No capítulo, depois como nós vimos, no capítulo em diante, no seu capítulo de número 16, nós veremos então do verso de número 2 ao verso de número 4, claramente que ele cede aos conselhos pecaminosos da sua esposa, e ele age em pecaminosidade, porque o adultério não era e nunca foi bem visto pelo Senhor. Ele toma para si uma outra mulher que não é dele, ele deita com essa mulher e nasce então Ismael a partir dessa união, porque ele achava que deveria prover um descendente. Tanto, irmãos, que quando Deus chega para tratar com Abraão, a coisa que ele diz é: eu espero que Ismael viva para sempre. E Deus fala: não é Ismael o teu herdeiro. Ao dizer isso, irmãos, eu não estou contrariando aquilo que Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 19 nos conta, quando diz que ele teve várias atitudes de fé. O que Hebreus ele não entra em detalhes é em que processo ou em que altura ou que maturidade a fé de Abraão ela tinha. A grande verdade, o que nós percebemos claramente no texto de Tiago, o que nós percebemos claramente no Tiago 2, né, o que nós percebemos claramente em Romanos capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11, Romanos capítulo de número 4, o que nós percebemos claramente é que o sacrifício de Isaque, ele é fundamental
fundamental, não somente para colocar à prova a fé de Abraão, mas a provar a fé e a Abraão como o pai da fé, ou como o capítulo 4 de Romanos nos diz, o pai daqueles que creem no Senhor. Por isso, irmãos, é necessário nós entendermos e nós olharmos para o texto e percebermos claramente que ele está em um processo de aperfeiçoamento, não somente da sua vida cristã, mas acima de tudo, da sua confiança no Senhor, da sua confiança no tempo de Deus, da sua confiança no agir de Deus, de fato descansando, como nós fomos ensinados em algumas pregações, especialmente ensinados na pregação do domingo passado. É fundamental, queridos, entender que eu não discordo que Abraão ele é um homem de fé, ele é um homem que toma atitudes louváveis durante o capítulo de número 12 até o capítulo dessa noite. Mas é fundamental nós percebermos que a sua fé ela ainda é muito imatura, ela é muito vacilante. Mas tudo mudou no texto que nós lemos essa noite, quando Deus coloca Abraão à prova uma última vez e trata da fé de Abraão e transforma essa fé vacilante numa fé forte que confia plenamente no Senhor. Calvino, em seu comentário a respeito de Gênesis, nós não tínhamos até alguns meses atrás os seus comentários na língua portuguesa. Foi lançado recentemente pela Clire, uma editora reformada de presbiterianos, e o volume de número 1 que foi lançado, na página 559 a 617, ele trata especificamente desse capítulo, e ao olhar então para a fé de Abraão, ele diz que essa fé ela havia sido sim testada em outros momentos, mas nunca dessa forma, e que de agora em diante não haveria mais testes para ver se de fato ele confiava ou não confiava no Senhor. Aqui finalmente nós vemos surgir diante de nós Abraão, o pai da fé, aquele personagem tão conhecido pelo povo da aliança, aquele personagem tão conhecido no Novo Testamento, alguém que é maduro na fé, alguém que conhece plenamente o Senhor. O processo que Abraão passa nos últimos capítulos, ele é muito parecido com aquilo que Jó passa em seu livro, quando no final de todo o processo ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É fundamental, irmãos, que Moisés registre esse processo de amadurecimento. É fundamental que Moisés conte essa história ao povo da aliança, porque assim como Abraão precisou ser moldado, tratado pelo Senhor, o povo da aliança também precisava. O povo da aliança constantemente era agraciado, era abençoado pelo Senhor, mas duvidava do Senhor. E quando abençoado pelo Senhor, ao invés de olhar para o Senhor e bendizer o nome do Senhor pela bênção, eles atribuíam a qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa aquilo que eles haviam recebido. Ou, como foi muito comum com a arca do Senhor, a arca da aliança se transforma em um ídolo. O templo se transformou em um ídolo para o povo da aliança, logo depois das coisas que acontecem. Essa questão de não entender que é Deus quem dá todas as coisas fica muito claro quando Jesus, no capítulo de número 6 de João, ele fala que eles atribuíam que era Moisés que havia dado o pão para eles. E ele diz: quem deu o pão foi o meu Pai que está nos céus. Percebam, queridos, como não somente Abraão ele precisava ser tratado, mas também o povo do deserto precisava ser tratado. E não se engane, meus queridos, todos nós que estamos aqui essa noite, nós precisamos também ser tratados pelo Senhor, para que possamos conhecer plenamente o nosso Deus e confiar nele. No final do ano passado, começo desse ano, era o culto da virada, né? Brincadeira, o culto do ano novo, nós estávamos aqui reunidos para bendizer o Senhor, para glorificar ao Senhor pelo ano que se encerrava de 2017 e o ano que se iniciava de 2018, e nós meditamos nesse texto que nós acabamos de ler. Talvez alguns não lembrem, talvez alguns não estivessem aqui, mas foi exatamente esse texto que nós meditamos. Na oportunidade, ao olharmos para esse texto, nós meditamos na seguinte temática: palavras de um futuro bom. E ao olhar então para essas palavras de um futuro bom, e olhando para o ano que se iniciava, nós fomos desafiados a partir desse texto em algumas coisas. A primeira delas foi conhecer o Senhor.
É interessante porque no relato que nós acabamos de ler, e isso fica muito claro, pelo menos se os irmãos atentaram para a leitura, nós veremos claramente que 2 nomes são usados para o Senhor: o nome Deus e o nome Senhor Deus ou Senhor. É interessante, irmãos, porque nós, ao olharmos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós entendemos porque em alguns momentos Deus ele é chamado de Elohim, que é uma menção à trindade, ao Deus trino. Elohim é deuses ao pé da letra, né? É o Deus trino, de como ele é chamado por trindade e também como ele é chamado pelo seu nome pactual. Todas as vezes que o nome Senhor aparece em caixa alta, é o nome pactual de Deus. Esse nome, até pelo respeito que se tem por parte dos judeus, não se sabe exatamente como ele é pronunciado. Nós, brasileiros que falamos a língua portuguesa, normalmente nós pronunciamos esse nome por Javé, por Iavé ou Jeová, ou nomes nesse sentido. Talvez a pronúncia mais próxima do nome seria Yahweh, porque não há vogais no hebraico. Essas maçoras, esses símbolos maçoréticos conhecidos por nós como vogais, eles são acrescentados depois para que a língua fosse facilmente entendida pelos estrangeiros. Mas não há vogais no hebraico, apenas consoantes. Por isso que o Salmo 119 ele tem 22 porções de 8 em 8 versículos, porque é baseado no alfabeto hebraico, que são apenas consoantes, 22 consoantes. E é interessante que esse nome pactual de Deus, nós sabemos mais ou menos como ele é dito quando ele aparece para Moisés. É o que é conhecido como Eu Sou. Alguns especulam a partir do nome do Senhor, que é composto por quatro consoantes, né? Ali nós temos uma sigla, por assim dizer, para ficar mais fácil ao entendimento dos irmãos. Alguns acreditam que ali é o verbo ser pronunciado no presente, no passado e no futuro. Eu era, eu sou e eu sempre serei. Porque quando Deus se apresenta como eu sou, se Ele se apresenta como eu sou na semana passada, Ele continua sendo. Se Ele apresenta como eu sou hoje, Ele continua sendo. E se Ele se apresenta como eu sou daqui a 1 ano, Ele continua sendo. E é importante, irmãos, porque no momento do sacrifício, Deus é apresentado por Moisés, quando inclusive Abraão trata com ele, não mais como Deus, o Elohim. Ele é chamado por Senhor, que é o Deus da aliança, é o nome pactual de Deus. É como se deixasse muito claro para todos nós que Abraão entende que está diante de um compromisso solene e não deve apenas chamá-lo por Deus, mas de Senhor, o Senhor da aliança, o Senhor do pacto. E o texto, nós fomos desafiados no ano novo a conhecermos profundamente a Deus, porque muitas vezes nós não tratamos com o Senhor com o devido respeito e o devido temor, que é devido àquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, o Senhor do universo. A segunda coisa que naquela oportunidade nós fomos desafiados era confiar no Senhor. Perceba, irmãos, que no verso de número 5, como nós vimos, logo após Deus pedir o seu filho, ele salienta o seu único filho, ou seja, o filho da aliança, Ismael. Não havia mais notícia a respeito dele, ele não tinha mais contato, ele havia casado com a egípcia e também não deveria ter contato, porque essa foi a ordem do Senhor. O filho que ele tinha, não somente da aliança, mas o seu filho de fato, que ele deveria considerar Isaque. No verso de número 5, nós vimos que ao se despedir dos servos, ele diz a seguinte frase, a seguinte oração: eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebe, irmãos, que mesmo percebendo que Deus havia pedido Isaque como sacrifício, ele não está aqui mentindo. Lembre, a prática da mentira já foi tratada na vida dele. Ele fala com fé a respeito disso. E se tivéssemos alguma dúvida por que é que ele tinha essa fé tão grande, Hebreus ele nos dá a solução quando nós olhamos para o relato de Hebreus capítulo 11, quando trata ali da vida de Abraão, como eu disse, né, do verso 8 ao 19, ele diz que ele creu que o Senhor poderia ressuscitar Isaque. Por quê? Porque ele sabia claramente que Isaque era o filho da promessa. Ele não cria que Deus poderia lhe dar um outro filho. Ele cria perfeitamente que, se fosse da vontade do Senhor que Isaque fosse lhe tirar da vida, Deus o ressuscitaria, porque Deus havia deixado bem claro que Isaque era o filho da promessa. Isso é confiar no Senhor.
Isso é entender que Deus, ele não brinca, ele não está brincando com sentimentos ou situações. O que ele diz, ele faz. Por fim, irmãos, não apenas confiar, mas nós fomos ensinados no ano novo a obedecer ao Senhor. A obedecer ao Senhor, quando ele dá uma ordem, nós obedecemos. Quando ele diz, Abraão levanta e leva Isaque para o sacrifício, Isaque, o seu único filho, ele não pensou duas vezes. Possivelmente nesses 3 dias de viagem, o texto diz, que ao terceiro dia ele contemplou ao longe, o local do sacrifício. Talvez nesses 3 dias não há menção de diálogo entre ele, os servos e Isaque, mas possivelmente eles se conversaram sobre outras coisas, porque fica muito claro que nem Isaque nem os servos sabiam o que iria acontecer. Mas, irmãos, imaginem o coração de um pai que caminha para sacrificar o próprio filho. Nós não temos noção disso, porque nós nunca passamos por uma situação como essa. Mas imagina o que é que ele foi refletindo e aquilo que ele foi pensando, e em nenhum momento ele duvida, em nenhum momento ele fraqueja na fé. A sua fé está madura, a sua fé está fortalecida pela ação que Deus causa na sua vida nos últimos capítulos. Além disso, irmãos, nós vimos 2 detalhes importantes. O primeiro deles é o local do sacrifício. Na pregação de Ano Novo nós vimos que é o mesmo local, possivelmente, onde o templo de Jerusalém ele é construído. Nós vimos isso fazendo o contraponto do capítulo 22, verso 6, com 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, que fala que é no Monte Moriá que seria construído o templo do Senhor. E vimos também a menção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando é feita então a promessa, o Cordeiro será providenciado. Não é à toa que aquele local passou a chamar de o Senhor proverá, porque Ele é o Deus da providência. Olhando, irmãos, especificamente para o texto dessa noite, permita-me, ao olhar para a ação de Deus na vida de Abraão, para a ação de Deus na fé de Abraão, percebemos claramente como a nossa vida e a nossa fé também pode ser tratado, ou a vida e a fé do povo do deserto pode ser tratado. Interessante porque o capítulo 22, verso 1, deixa bem claro, depois dessas coisas, depois de acontecido tudo isso, não apenas o que está no capítulo 21, mas depois de toda a história, toda a introdução que Abraão faz para a história, que Moisés faz para a história dessa noite. A pergunta que eu faço é: o que é que nós podemos aprender a partir desse texto? O que é que Deus está fazendo na vida de Abraão nessa oportunidade? Não é apenas ensinando Abraão a confiar, a conhecer e a obedecer, porque isso nós já aprendemos no domingo, no culto do Ano Novo. Há outros aspectos que eu gostaria de aprofundar com os irmãos dessa noite. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto, que Deus está tratando na vida de Abraão, é a sua fé vacilante. Deus ele trabalhou tanto na vida de Abraão a ponto de torná-lo de fato alguém que confia no Senhor. Irmãos, esse processo ele demorou aproximadamente 60 anos. 60 anos, Abraão sendo tratado pelo Senhor. Como é que nós podemos chegar a esse número? Como é que nós podemos provar que durante 60 anos ele cometeu alguns erros na sua vida? Bem, Abraão, segundo o capítulo 12, verso 4, ele sai da sua terra quando ele tinha 75 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, segundo o capítulo 21, verso 5, que nós meditamos no domingo passado. Se nós olharmos para o capítulo 23, verso de número 1, dirá assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Ou seja, ela morre aos 127 anos. Se ela morreu aos 127 anos, Abraão tinha nesse momento 137 anos. Se ele tinha 137 anos, Isaque tinha 37 anos. No capítulo de número 25, verso 20, nós veremos que Isaque, ele casará com Rebeca quando ele tem 40 anos de idade. Se olharmos a narrativa, desde o momento em que ele é quase que oferecido por sacrifício, até o momento que ele casa com sua esposa, nós temos como projetar mais ou menos que ele tinha aproximadamente uns 35 anos, quando ele foi oferecido para sacrifício. Isso já acaba com a nossa ilusão de infância, né?
que os nossos materiais de departamento infantil, os nossos materiais, que a história que nós contamos é como se Isaac tivesse 6 anos de idade, né? É como se Isaac fosse um menino quando foi sacrificado, ou quando foi posto a sacrifício. É ou não é essa a ideia que muitos de nós temos? Isaac, ele não é nenhum menino. Ele é um rapaz. Ele é um rapaz que casa, inclusive, numa idade já tardia. Essa a questão que é tratada ali no casamento, que nós iremos tratar um pouco mais à frente. Percebam então, irmãos, que no momento, se de fato Isaac tinha 35 anos, no momento então em que nós estamos diante desse texto, Abraão tem 135 anos. Faça aí as contas de 75 a 135, você terá 60 anos. 60 anos é muito tempo. 60 anos de crente é muito tempo. Durante 60 anos, Deus está amadurecendo a sua fé vacilante. Por isso, nós podemos dizer que a sua fé, ela era até então vacilante, porque constantemente, como nós vimos na introdução, naquelas 2 perguntas que eu fiz, ele está cometendo erros diante do Senhor, como todos nós cometemos. Todos nós erramos diante do Senhor. Não estou aqui para diminuir Abraão, não estou aqui para dizer que ele não é tudo aquilo que se diz a respeito dele. O que eu estou dizendo é que, para chegar ao ponto em que nós o conhecemos, muita água passou debaixo da ponte. Rapidamente, irmãos, marquem o texto que nós estamos olhando essa noite e caminhem até Tiago, até o capítulo de número 2. Eu já mencionei esse texto durante a introdução, mas olhemos para o processo final, para aquilo que Deus transforma Abraão. Versículo de número 21, ao versículo de número 23, do capítulo 2 de Tiago. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, o qual dizia: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, há alguma dúvida de que o sacrifício de Isaque, o momento que ele é chamado a sacrificar Isaque, há alguma dúvida que esse ponto ele é fundamental para que Abraão seja conhecido como ele foi? Porque até então a sua fé não havia sido consumada, ou seja, plenamente transformada como deveria. Ele tinha uma fé vacilante, irmãos. A segunda coisa que nós vemos no texto era não somente a fé vacilante de Abraão, que precisava ser tratada, uma possível idolatria no coração de Abraão precisava ser tratada. Irmãos, assim como a sua esposa Sara, Abraão esperou 25 anos para ser pai. 25 anos ele esperou para ser pai, ele já havia sido pai, para ser pai de Isaque, do filho da promessa. 25 anos. Como nós já vimos, o Gênesis 12, verso 4, Gênesis 21, verso 5, dará essa datação. Mesmo que ele tenha tentado dar um jeitinho na aliança do Senhor, mesmo que ele tenha instituído Eliezer, mesmo que ele tenha engravidado Agar e ela deu à luz a Ismael, mesmo que ele tenha feito essas coisas, como nós vimos no domingo passado, nós vemos que, enfim, Deus o abençoa e, enfim, ele tem, então, o filho da promessa. Percebam, irmãos, o potencial que Isaque tinha para se transformar em um ídolo na vida de Abraão. Perceba como algumas coisas que nós tanto esperamos e ansiamos, tanto procuramos, têm um potencial de se tornar ídolo nas nossas vidas. Percebam, e nós já olhamos algumas vezes para a narrativa ali de Ana, né? A narrativa ali que, inclusive, nós lemos hoje o Cântico de Ana. Percebam que na narrativa ali, quando Ana não pode ter filhos, de como um filho era um ídolo na vida dela.
Era inclusive um instrumento de cessar as constantes zombarias que Penina fazia com ela. E ela não deixava de ser amada pelo seu marido, Eucana a amava demais. Inclusive ele pergunta se o amor dele não era maior o suficiente para poder compensar ela não ter pelo menos 10 filhos. E Deus está tratando o coração de Ana, Deus está tratando as motivações de Ana, até que ela percebe claramente que é o Senhor quem dá todas as coisas e que a Ele tudo pertence. E o texto ela não apenas promete dar Samuel, e Samuel quer dizer pedido a Deus, ou pedido a Deus, ou pedido de Deus, né? Ele recebeu do Senhor, ela recebeu do Senhor, ela não apenas promete, como ela entrega o menino ao profeta Eli, à casa do Senhor. E a palavra usada no texto, na narrativa do texto é: Ana devolveu ao Senhor, deixando muito claro que ela entendia que não pertencia a ela mesma. Mas, irmãos, não se engane. Se ela não tivesse passado por esse processo, possivelmente Samuel seria um ídolo na vida dela. E Deus se agrada tanto da atitude de Ana, que lhe dará ainda mais filhos depois. O que Deus está fazendo com Abraão é a mesma coisa. Deus, ele colocaria uma última vez o seu servo à prova. E nesse teste ele teria que oferecer aquilo que ele tinha de melhor no sacrifício. É por isso que Deus pede Isaac, essa era a ideia, pediu que era o de melhor. Irmãos, algumas coisas, como eu disse, podem ter passado pela cabeça de Abraão, a ponto inclusive dele pensar se ele não poderia ir para outro canto. Não tem como saber. O que a gente sabe é que ele permanece convicto. O que a gente sabe é que ele permanece obediente ao Senhor. O que a gente sabe é que ele é provado e aprovado por Deus. E permita-me abrir um parêntese para essa palavra provado. Normalmente nós confundimos com tentado. Deus, ele não tenta ninguém, porque ele mesmo não pode ser tentado. O que Abraão faz não é ser tentado. Deus não está brincando com a fé de Abraão. Deus está tratando a vida de Abraão e amadurecendo a fé de Abraão. Ele está sendo provado para ser aprovado. É isso que Tiago, no capítulo 1, verso 2 ao verso 4, diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. As provações, elas nos provam, elas moldam a nossa vida. E o texto diz que nós somos aperfeiçoados por meio dessas provações, que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, nós não somos em nada deficientes diante do Senhor. Percebam que no capítulo 5, quando Paulo ele olha para as provações, ele diz que nós devemos nos gloriar, nos alegrar nas provações, porque por meio das provações Deus ele está nos fazendo perseverar e nos moldando como crentes no Senhor. Percebam que no capítulo de número 12 de Hebreus, quando está sendo tratado sobre a disciplina, é muito claro o texto quando ele diz que a disciplina ela tem um caráter didático para santificar a igreja, porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus. Percebam, irmãos, que constantemente Deus ele está provando o seu povo e amadurecendo a fé do seu povo. E Abraão nós vemos que é provado pelo Senhor, é tratado naquilo que poderia ser o motivo da devoção, o motivo principal da sua existência, e Deus então está tratando a sua vida. Deus está lembrando, assim como fez com Ana, segundo as palavras do reverendo Hernandes, quando ele medita no texto lá de Ana, ele diz, ele está ensinando ao seu servo que o abençoador é maior do que as suas bênçãos, que o galardoador é maior do que os seus galardões. Ele está tratando a vida de Abraão para que ele saiba exatamente quem é o motivo do seu louvor e da sua alegria. Ele está tratando a vida de Abraão para mostrar quem deve ser o Senhor da sua vida, quem deve ser o motivo da sua existência. Irmãos, Deus trata conosco em várias outras áreas nesse mesmo sentido. Em ídolos dos nossos corações que precisam ser removidos, tudo aquilo ou toda pessoa que é motivo do nosso amor, é motivo do nosso culto, não de fazermos um culto, mas devotarmos a nossa atenção a essa pessoa ou a essa coisa, tomando assim o lugar de Deus, é um ídolo nas nossas vidas. E Deus então está tratando com a vida de Abraão, mas não se esqueçam, Ele está também tratando com a vida do povo da aliança.
o povo do deserto. Ele está mostrando claramente que eles não deveriam colocar os seus corações em nada, nem sequer naquilo que devia ser uma bênção do Senhor. Quer um exemplo claro sobre isso, irmãos? O povo foi picado por serpentes no deserto, todo mundo lembra da passagem? Deus manda fazer o quê? Uma serpente de bronze. Qual era o intuito da serpente de bronze? Curar aqueles que haviam sido picados, estavam doentes. Ali é uma ilustração, um tipo de Cristo, aponta para aquele que cura as nações. O que é que acontece logo após eles terem sido curados pela serpente? Eles agradecem a Deus? O que é que eles fazem? Eles cultuam a serpente. Às vezes nós temos uma expectativa tão grande em relação a algumas coisas, um curso que nós tanto esperamos, ou um emprego tão aguardado, principalmente em dias de crise como esse. Ou um relacionamento, um casamento que oramos por muito tempo para que casássemos. Filhos, e tudo isso é lícito, irmãos. Tudo isso é o Senhor quem nos dá. Mas, em muitos casos, aquilo que Ele tem nos dado, nós temos transformado em ídolos. Eu lembro da minha época de adolescência, juventude, que muitos, principalmente na juventude, muitos oravam para namorar, porque estavam principalmente sozinhos, né? Tinha aquela hora que a turma toda estava namorando, alguns queriam namorar, mas era impressionante que alguns desses, quando começavam a namorar, sumia da igreja. Aquilo que eles tanto pediram ao Senhor se tornou um ídolo na vida deles. Percebam, irmãos, que aqui nós temos, e veremos isso em Hebreus 11, 17 a 19, que finalmente a fé vacilante de Abraão não foi somente provada, mas um possível ídolo foi removido do seu coração. Por último, irmãos, nós temos uma terceira coisa que Deus está tratando nesse texto. Ele está tratando sobre a verdadeira promessa. O grande problema do povo da aliança até hoje é porque eles estão olhando ainda para Abraão e não para o Senhor. Tanto que em alguns momentos eles se vangloriam demais do pai Abraão, mas se esquecem daquele que é o Deus Pai, daquele que é o Criador de todas as coisas. Nós vemos, irmãos, claramente no verso de número 8, uma referência à providência do Cordeiro. Em Gênesis 3,15, como nós vimos essa manhã, enquanto meditamos no Salmo de número 111, nós vimos que o proto-evangelho, ou seja, um evangelho nascente inicial, ele é apresentado em Gênesis 3,15. De Gênesis 3,8 até Gênesis 4,25, nós veremos o que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, um pré-evangelho. Em Gênesis 3,15, especialmente nós veremos que a semente da mulher é prometida pelo Senhor e ela pisaria a cabeça da serpente. Uma menção muito clara à morte e à ressurreição de Cristo, quando diz que essa serpente lhe feriria o calcanhar e ela pisaria a cabeça da serpente. Não é à toa, irmãos, que quando Paulo ele faz menção ao pisar a cabeça da serpente, ele menciona Cristo, porque nós sabemos claramente de quem que o texto está falando. E é interessante que é o primeiro título que Jesus recebe e é fundamental para a nossa teologia, porque ele deixa muito claro que a semente da mulher seria um homem. E nós vemos no desenvolvimento do Antigo Testamento que ele seria também Deus, e no Novo Testamento isso fica evidente. Em Gênesis 2:18, nós vemos 22:18, nós vemos novamente o Evangelho sendo pregado, quando é dito: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Não é à toa que em Gálatas capítulo 3, verso 8, verso 9, a conclusão de Paulo é: e este é o Evangelho, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apontando claramente para a aliança e para o Deus da aliança, que não é apenas Deus de um povo, mas que tem um povo que o tem por Deus. Não há, irmãos, como nós entendermos o texto que nós temos essa noite sem fazermos esse paralelo. A possibilidade do sacrifício e a possibilidade da ressurreição de Isaac, porque esses dois elementos estão contidos na história, quer seja olhando para esse texto ou para Hebreus. As duas possibilidades, elas estão contidas aqui. A possibilidade do sacrifício que não acontece e a possibilidade da ressurreição que não acontece. Mas em Cristo, não somente o sacrifício acontece, como a ressurreição também acontece.
Não é à toa que nós vimos, e Paulo deixa isso muito claro em Gálatas 3, que Jesus ele é o verdadeiro descendente. Ele é o verdadeiro filho da promessa. Ele é o cordeiro que seria providenciado. Permitam-me, irmãos, então, tirar algumas aplicações desse texto, olhando para aquilo que o povo do deserto estava aprendendo e aquilo que nós, como igreja do Senhor e também povo da aliança, nós precisamos entender. A primeira coisa é que nós precisamos entender que Deus ele está moldando as nossas vidas para que sejamos semelhantes a Cristo. Romanos capítulo de número 8, verso de número 9, diz claramente que nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. O capítulo de número 4 de Efésios, do verso de número 11 ao verso de número 13, nos dirá que a palavra ela tem por objetivo aperfeiçoar a igreja, para que essa se pareça cada vez mais com Cristo. Irmãos, nós estamos sendo moldados dia após dia para sermos semelhantes àquele que é o Senhor da igreja. Nós nunca seremos deuses. O que ele se refere é uma vida de santificação e obediência. Não é à toa que quando trata sobre obediência na cruz, que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, quando fala da humildade e da obediência de Cristo, o verso de número 5 diz que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Por isso, irmãos, é necessário nós como povo da aliança entendermos isso. Deus ele está moldando as nossas vidas para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, para que sejamos santos assim como Ele é santo, e porque Ele é santo. A segunda coisa que o texto ele nos ensina, irmãos, e que podemos aplicar para as nossas vidas, é que nós precisamos urgentemente remover os ídolos dos nossos corações, para que nada e nem ninguém venha tomar um lugar que é devido somente ao Senhor. Não é à toa que o primeiro mandamento, o mandamento inicial, logo após ele dizer: eu sou o Senhor que te tirou da casa do Egito, que te tirou do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem as adorarás. Volto a dizer, irmãos, tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção, tudo aquilo que tem prejudicado a nossa vida com Deus, tudo aquilo que tem sido prioridade na frente do Senhor, isso é um ídolo nas nossas vidas. E o texto nos ensina sobre isso. Deus ele está removendo os nossos ídolos. E é necessário que nós nos coloquemos diante dele, não somente clamando para que ele molde a nossa vida e o nosso caráter, a nossa fé, mas para que ele remova dos nossos corações os ídolos que nós temos. Como eu já disse outras vezes e relembro aos irmãos, Calvino escrevendo a respeito disso, ele diz que a natureza humana, ou o coração do homem, que é a fonte de todos os desejos, é uma eterna fábrica de ídolos, porque constantemente nós estamos criando, fazendo ídolos para nós mesmos. Em último lugar, irmãos, ele não apenas está moldando as nossas vidas, ele não apenas está removendo os nossos ídolos, mas ele está apontando nesse texto para aquilo que é mais importante, para aquilo que é o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro descendente, o verdadeiro herdeiro da promessa, em quem verdadeiramente são benditas todas as famílias da terra, justamente para nós não procurarmos, não buscarmos aquilo que é secundário. Para nós não corremos atrás do vento, atrás de falsas doutrinas. Deus deixa muito claro nas Escrituras qual é o motivo da nossa procura. Onde os nossos olhos eles devem estar fixados. Não é à toa que em Colossenses capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz: se vocês foram verdadeiramente ressuscitados no Senhor, vocês precisam olhar para o alto, vocês precisam pensar, buscar as coisas do alto, vocês precisam manifestar as coisas do alto. Não é à toa que ao tratar em Filipenses a respeito do aperfeiçoar da nossa vida cristã, quando ele diz não que eu me considere perfeito ou que já tenha obtido a perfeição, ele diz o quê? Deixando as coisas para trás, deixando as coisas que ficaram para trás, olhando para frente, para o alvo que é Jesus Cristo, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, olhando fixamente para o alvo, corramos, busquemos aquilo que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Não é à toa que Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 e verso de número 2 diz que nós devemos nos desprender do pecado que constantemente nos assedia, que nos impede de correr de forma prática, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. Percebam, queridos, que nós somos chamados a olhar para o verdadeiro alvo, para olhar para o verdadeiro modelo e o verdadeiro referencial. Não é Abraão o personagem principal dessa história. Não é sequer Isaac o principal personagem dessa história. O principal personagem dessa história e de todas as histórias da Escritura é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à cruz morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a segurança de que não apenas a morte foi vencida, mas nós seremos ressuscitados no último dia e reinaremos com Ele eternamente. Por isso, a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que possamos, irmãos, de fato, e essa é a minha oração e o meu desejo sincero, que possamos de fato essa noite nos colocarmos diante do Senhor e pedir que Ele molde as nossas vidas, pedir que Ele remova os ídolos dos nossos corações e que Ele aponte para aquilo que é mais importante, Jesus Cristo, o motivo do nosso culto, como nós aprendemos essa manhã. Eu concluo então com a frase que eu citei essa manhã, frase já citada em outros momentos aqui na igreja, mas que serve para refletirmos sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Como bem disse C.S. Lewis em um dos seus livros, o Filho de Deus se transformou em homem para que os homens fossem transformados em Filho de Deus. Que Deus